Então é isso, gente. Bom dia, né? E boa tarde e boa noite para quem está vendo gravada essa aula, né? Hoje a gente vai avançar o conteúdo para linguagem verbal e não verbal, né? Antes de mais nada, eu vou só relembrar vocês de algumas questões relativas à avaliação, né? Então, como vocês já sabem, né? Já falaram para vocês também nos grupos que eu vi, mas só relembrando, essa semana encerra o segundo período de atividades remotas, né? E aí, esse período, a gente teve só uma atividade que foi relativa àquele texto, né, sobre informação e responsabilidade nas redes sociais, né? E aí, para quem ainda não fez nessa atividade, né, faça até quinta-feira, porque sexta-feira eu tenho que entregar o relatório, né? E aí eu preciso colocar quem participou, né? Quem entregou a atividade, dar os pontos e tudo mais. Ainda assim, né, se você não fez arte do primeiro período, você pode fazer, né, que aí eu vou também colocar e enviar para o relatório relativo à soma total disso tudo, né? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar e você pode me enviar a atividade pelo WhatsApp mesmo, né? Eu acabei vacilando e não criei um formulário Google para enviar desse período, mas nos próximos já vai ser mais assim. Em relação ao próximo período, né, o terceiro agora, pelo que eu soube, né, estão discutindo ainda a viabilidade disso, né, acho que vai ser possível. Eles vão criar apenas uma folha de cartão-resposta com atividades que seriam relativas a questões objetivas, né, de marcar, né? E aí o conteúdo disso, né, no meu caso, vai ser a aula de hoje, vai ser as aulas passadas e as aulas futuras, né? Que as próximas duas aulas, né, que vão estar servindo de base, né? Então, eu imagino que sejam conteúdos simples, sejam conteúdos intuitivos, mas qualquer questão, qualquer dúvida, você pode me procurar e aí eu posso tirar qualquer dúvida em relação à atividade, a conteúdo, algo do tipo. Né? Espero que esteja sendo possível de acompanhar o máximo possível nesse período. Eu entendo que, enfim, é muito mais difícil, né, com toda essa carga, né, que está sobre nós, entendo que é muito mais difícil acompanhar uma aula e estudar, mas aos poucos a gente vai encontrando as formas que funcionam para a maioria e vamos dando conta disso. Então é isso, esses são os informes que eu queria passar. Vamos para a aula de hoje, que vai ser uma aula bem direta, bem tranquila, para, sei lá, começar a semana bem, né? Então, como vocês já viram aí, a aula de hoje é sobre linguagem verbal e não verbal. O que quer dizer isso, né? Primeiramente, o que é linguagem? Né? Para a gente poder definir o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal, temos que entender o que é linguagem, né? O que a gente se entende por linguagem. Né? Então, eu pergunto isso para vocês, né? Vocês sete. O que vocês entendem por linguagem? Né? A gente entende que não é nem... A gente trabalha na grande área linguagens e suas tecnologias. Mas o que são linguagens? O que é linguagem? Né? O que é isso que a gente está estudando aqui? Quer dar uma resposta aqui, né? Então, eu vou deixar aberto rapidamente
Para vocês tentarem dizer o que entendem por linguagem. O que vocês acham? Modo de falar, né? Segundo a Débora, né? Então, o modo como ele se expressa seria linguagem. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. De uma função, né? Do que seria a linguagem. Mas alguém quer contribuir? Ou a gente passa? Olha lá, olha lá. Acho que vou continuar então, né? Então, a contribuição da Débora foi interessante, né? Porque, vamos ver aqui, né? A linguagem, ela tem dois sentidos que a gente pode entender, né? O primeiro é que é uma faculdade que o ser humano tem para ele ser capaz de comunicar-se. Né? Então, quando a gente fala em faculdade, né, não seria, sei lá, uma UNAMA da vida, uma FPA, né? Faculdade significa também capacidade, né? Então, a linguagem, né, quando a gente usa o termo linguagem, é a capacidade que cada pessoa tem de se comunicar. Né? Então, todo mundo que está aqui, né, todo e qualquer ser humano é capaz de comunicar-se por ser humano. Né? Já existe uma construção anatômica, uma construção fisiológica e uma construção cognitiva que vão possibilitar você de comunicar. Né? Então, você tem o aparelho fonador, né, que aí é aqui a língua, o dente, né, a região do céu da boca, né, a glote, né, as cordas vocais, o esôfago, o seu pulmão, tudo isso, né, tem suas funções respiratórias, tem suas funções digestivas, mas também são órgãos que possibilitam você de falar. Né? Então, o nosso corpo já é feito para isso, né? Já tem essa predisposição, essa faculdade. Né? Além disso, né, existe também um mecanismo fisiológico para isso, né? Que é a movimentação das coisas. Né? Então, tem um órgão e tem um modo como eles se comunicam nesse sentido. Né? Não é à toa que, por exemplo, o pulmão, a maioria dos órgãos do aparelho fonador, eles são respiratórios também, né? Então, o pulmão, ele funciona para respirar. Mas, quando a gente fala, né, né, a gente meio que acaba pausando um pouco isso para falar. Tanto é que se a gente ficar falando sem parar, né, a gente fica um pouco sem ar, né? Já que cada momento é específico para uma função, né? Então é nesse sentido que eu digo que ele é fisiológico também. Né? Não é à toa que a função é dupla, que é necessário que eu, né, que nós, quando formos utilizar, né, a nossa fala, tipo, para falar em público, né, para dar uma aula, né, para cantar, né, para atuar, é necessário você fazer um aquecimento vocal, né? Um aquecimento das cordas, né? Da língua, da bochecha. Por quê? E como são órgãos, né? Como são parte do corpo que tem outras funções, elas não estão preparadas normalmente para falar. Então você precisa prepará-las para poder usar de forma melhor, né? Então não sei se você já aconteceu com vocês, de sei lá, tá? Ir para em outros tempos, em outros períodos da vida, né? Você vai para uma festinha com amigos, né? E toca só aquelas músicas que você adora.
só as músicas que você ama, e você canta, e canta alto, e grita. E aí o que acontece? No outro dia, a sua garganta, né, já está prejudicada, você está rouco, né? O que é isso, né? É essa situação dupla que os órgãos do aparelho fonador têm com outras funções do corpo, né? Mas esse rodeio que eu dei é só para mostrar, né, o quanto que o corpo, né, ele evolutivamente adquiriu essa capacidade, né? Os estudos mostram, né, os estudos evolutivos do ser humano mostram que essa modificação do aparelho fonador foi o que possibilitou o ser humano de articular sons, né? Antes disso, né, sei lá, o Homo sapiens, Homo erectus, eu não sei de fato qual é o específico, ele não tinha um aparelho fonador articulado, né? Então não era possível de a gente fazer esses sons que nós fazemos, que é o do alfabeto, né? Ele foi adquirido com um processo evolutivo. Tá, então esse é o primeiro sentido de linguagem, que seria essa possibilidade, essa capacidade que todos nós temos de comunicar-se, certo? E também linguagem vai ter a ver com o que Débora colocou aqui para gente, né? Que é o modo de falar, né? Então, linguagem, nós estamos fazendo uma reforma aqui tá martelando, né? Espero que não saia no som, no áudio, essa martelada aí, né? Eu tô ficando louco aqui. Essa aqui é a vida de uma boa aula online, né? Então, linguagem é também, né, essa articulação em uma língua, né, que foi como a Débora falou, é um modo de falar, é um modo de utilizar a língua, né? Língua no sentido de língua portuguesa, de código, né? Então, é o domínio de um sistema de comunicação que a gente chama do uso dos signos, né? Quando eu falo de signo, eu não estou me referindo a Virgem, Sagitário, Capricórnio, Áries, sei lá, Peixes. Eu estou me referindo a uma construção, né, que seria da comunicação, né? Por meio do que nos comunicamos? Por meio do signo linguístico, né? Então, eu dominando esses signos e o meu ouvinte também é possível estabelecermos uma comunicação, né? Então, todos nós aqui nascemos no Brasil e a gente foi alfabetizado, a gente aprendeu a falar a língua portuguesa, na sua variação que a gente chama de brasileira, né? Porque a língua brasileira tem diferença da língua portuguesa falada em Portugal, da língua portuguesa falada em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste e por aí vai. Né? A variação brasileira é única. Não é à toa que tem palavras que, se a gente utilizar aqui em Portugal, é até ofensivo e vice-versa. E vice-versa. Né? Então, por exemplo, em Portugal, para chamar menino e menina, eles chamam rapaz e rapariga. Rapariga, que no português tem uma conotação de baixo calão, né? De baixo calão, como vocês devem saber já, né? Então, já imagine você em algumas situações falando alguns termos que não são bem compreensíveis, né? Então, o código que a gente aprendeu aqui é o português brasileiro, né? O português brasileiro. Né? Tanto é que se você vai piratear um filme, né? Vou piratear um filme. Saiu Liga da Justiça, não quero comprar, enfim, tá caro, eu vou piratear. Você baixa o filme e vai lá baixar a legenda. Né? E tem a legenda em português de Portugal, que é PTPT, e a brasileira, que é PTBR. Se você baixar em português de Portugal, você vai entender. Mas vão ter construções estranhas para a gente. Estranhas, esquisitas, que a gente não está acostumado a usar. Né? Então,
esse código ele é determinado por um lugar. Esse conteúdo, né, de variação linguística, né, de regionalismo, né, de preconceito linguístico, nós vamos ver também esse ano. Só estou iniciando, né, dando só uma pincelada, né, para a gente poder entender aqui. Tá. Voltando, né, voltando. A linguagem é esse domínio desse código, né? O código que a gente tem aqui no português brasileiro. Né? Esse código são as palavras, são os verbos, as articulações. Lembra que a gente viu, né, na segunda aula, né, quando estava só gravado ainda, a gente viu classe de palavras. Então, o código é entender essas classes, essas palavras, e saber formular algo dentro disso, né? Então, não adianta você aprender o dicionário inteiro. Eu quero aprender a ler inglês. Você lê o dicionário inteiro de inglês se você não sabe como é que aquelas palavras interagem entre si. Às vezes, quer dizer, é mais fácil você aprender uma língua entendendo como que as suas partes se relacionam do que gravando palavra, né? Porque isso vai sendo intuitivo depois de um tempo. Então tá aqui. O que é o signo linguístico? Né? Que aí é o ponto, né? O signo linguístico, ele é algo que é de dupla formação. Ele tem um significante. O que é significante? Aquilo que significa algo. E tem um significado, que é um conceito. Então, aqui no exemplo, presta bem atenção aqui no slide. Aqui no exemplo, signo, o significante é a palavra sapo. Essa escrita de S-A-P-O ou esses fonemas, sapo, 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 né? Então, esses sons e essa escrita é um significante, né? E o seu significado é aquilo que a gente entende como esse animal, esse anfíbio, verde e etc, né? Que tem as suas características lá que eu não vou saber explicar tudo, né? Então, esse signo linguístico, ele é o que a gente chama de arbitrário, né? O que é arbitrário? Arbitrário é que foi do arbítrio de alguém. O que é arbítrio? É de uma intenção, é de uma proposição de alguém que não tem uma relação com a realidade. É o que eu quis e acabou. O que eu quis e acabou. É o meu desejo, são minhas escolhas. Então eu tenho um livre arbítrio, né? Então eu tenho a liberdade de fazer as coisas. Então quando eu falo que o signo ele é arbitrário, alguém foi lá e falou: isso aqui é sapo. Ah, por que é sapo? Ah, porque eu quero. Isso lá no passado, porque eu quero. Não é à toa que a gente tem as línguas, né? Então, no inglês não é sapo, mas já é frog. No espanhol é sapo, eu já nem sei dizer se é. No russo é? Não é. No japonês é? Também não é. Porque é arbitrário. Se não fosse arbitrário, se fosse natural, todos falaríamos sapo. Mas não é assim, né? A vida não é assim. Né? Certo? Então, isso aqui é linguagem. Só revisando, que pode ter ficado demais, né? Então, o que é linguagem? Né? Quando você se perguntar ou ler por aí, linguagem, o que você vai entender, né? Linguagem tem dois sentidos. O primeiro é essa capacidade que todo ser humano tem para se comunicar. Né? E eu falei que essa capacidade, ela é anatômica, ela é fisiológica, ela é cognitiva, né? Então, a gente tem essa capacidade. Além disso, linguagem significa você dominar e poder articular um sistema de comunicação. O que é um sistema de comunicação? É uma língua, é um código que é acertado por um povo. Né? Nesse código tem os signos. Né? Então, a gente usa esses signos para comunicarmos. Né? Então, um signo ele é um elemento linguístico
né, que ele tem um significante, que é a palavra, e um significado, que é o que essa palavra significa. Então, eles estão interrelacionados, certo? Beleza, vamos passar aqui, né? Então, essa linguagem, né, ela pode se dar de diversas formas. A primeira é a linguagem verbal, que é toda a linguagem, ou seja, todo o domínio de sistema de comunicação que a gente usa a escrita ou a fala como meio de comunicação, né? Então, se eu utilizei escrita, né, o código escrito, ou a fala, eu estou usando a linguagem verbal, né? Então, botei aqui um exemplo que aí tá mais claro, né? Então, o exemplo é, eu peguei esse poema, né? Tá escrito: os ombros suportam o mundo, ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Né? Eu só saí um pouco da tela porque descarregou, tá descarregando o computador. Mas voltando. Os ombros suportam o mundo, ele não pesa mais que a mão de uma criança. Né? Então tá aqui a sentença escrita e eu pronunciei. Né? Então isso foi linguagem verbal, porque tem a escrita e tem a fala. Né? Então o que é a escrita? A escrita, ela tem sinais visuais, né, que a gente consegue ver, né? A letra A, a letra B, que são as letras e palavras, né, que são esses desenhos, né, essas formas que a gente entende como letras, né? São os sinais visuais. Essa é a escrita. E a fala? A fala são sinais sonoros, que aí não são mais as letras, são o que chamam de fonemas. Então tem o fonema A, B, C, né? Então, tanto é assim que nem sempre as letras correspondem aos fonemas, né? Não é à toa que a gente tem O, O, E, né? A gente escreve E e E da mesma forma, mas a gente pronuncia fonemas diferentes, né? Então, essa é a linguagem verbal. Beleza? Eita, quero espirrar, não tô conseguindo. Vida é isso, vida é isso, vida é isso. Segue o jogo. Também temos a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É quando eu uso signos visuais ou sensoriais para me comunicar. Né? Então, tem aqui na primeira imagem, né, essa placa, que aí, por mais que não tenha nada escrito, né, nada falado, eu entendo. Ah, a placa significa proibido fumar. Proibido fumar. A gente já sabe que quando tem um símbolo com um corte, significa proibido. Aqui no meio tem esse coração vermelho, né, que aí convencionou-se a dizer que é amor. Que é amor. Né? Esse coração vermelho significa amor. Ou gosto de você, né? Então, esse conteúdo ele é muito fácil de entender, né, nessa nova configuração do mundo, né, porque na comunicação que a gente tem no WhatsApp, etc., no Instagram, né, a gente usa muito os emojis, as figurinhas, né, então as figurinhas elas são praticamente só linguagem verbal, né, que elas significam algo, né, pela expressão ou alguma coisa do tipo, né, então às vezes você não fala nada, só usa um emoji, só usa uma figurinha e ela por si só já significa o que você está querendo dizer, sem precisar articular uma sentença escrita ou falada, né? Então essa é uma praticidade da modernidade. E aqui no final tem aqui um quadro, né? Um quadro, né? Uma pintura. Uma pintura é uma linguagem não verbal, né? Ela significa algo, né? É algo mais complexo porque tem a ver com uma expressão, tem a ver com procedimentos artísticos, né? É como se fosse uma forma não verbal de um poema, por exemplo,
né? Quando a gente vê um poema, é a linguagem verbal feita de uma forma artística, feita de uma forma para criar beleza, para criar sentimento, para criar estranheza, né? A gente estranha porque é a linguagem de uma outra possibilidade, que não é só comunicação mais. Eu não quero agora só me comunicar, eu quero pronunciar beleza, eu quero criar sonoridade e etc. Assim mesmo também é o caso da pintura, certo? Linguagem não verbal. E aí, quando a gente tem a linguagem verbal e a não verbal juntas, temos a linguagem mista. Então, é muito comum a gente ver isso em quadrinhos, né, em mangás, né, em tirinhas, em charge, né, e por aí vai. Então, tá aqui um exemplo, né, tem aqui a tirinha e ele diz assim, o título dela é O Futuro do País. E aí o cartomante, né, diz assim, a única coisa que estou vendo é que está passando rápido, né? Então, o futuro do país está passando rápido, né? Fica nesse joguete aí de palavras. Então, linguagem mista, porque tem o desenho e tem uma linguagem verbal para auxiliar no entendimento, né? Para trazer novos sentidos, certo? Então, só revisando essa parte aqui. Tem a linguagem verbal, que seria a linguagem em que eu utilizo a escrita ou a fala, sendo que a escrita são sinais escritos, visuais, né, que são as letras, e a fala são os sinais sonoros, que são os fonemas. E aí, a linguagem não verbal são os sinais apenas visuais, né, que eles por si só carregam um sentido, né, enunciam algo. E, por fim, a linguagem mista, que é quando a linguagem verbal e a não verbal estão no mesmo ambiente, certo? Agora, vamos para o museu. Né? Vamos para o museu. Né? A gente, se estivéssemos num período normal, né, num período não pandêmico, a gente poderia fazer passeios escolares, né? Então, como não é possível, né, vamos para um museu virtual. Né? Virtual, o que é isso? Vamos entender. Vamos entender aqui. Finge que a gente está agora num ônibus de passeio indo para o museu, né? Vamos imaginar, né? É o que nos resta, né? Vamos imaginar que a gente está num ônibus, quer dizer, a gente está indo para São Paulo agora, né? Então a gente pegou um avião e etc. E chegamos em São Paulo e a gente está no museu do MASP, né? Estamos no museu do MASP, né? Então, hoje em dia tem a possibilidade, né? Olá. Tem a possibilidade de a gente visitar os museus de forma online. Museu do Louvre, museus ao redor do mundo. Então, já que são lugares fechados e que promovem aglomerações, as pessoas acharam que, assim, é importante a gente consumir obras de arte, então eles disponibilizaram os seus acervos de forma virtual. Né? Então, esse é o Museu de Arte de São Paulo, né? O MASP, que ele é muito famoso, e aí disponibiliza o seu acervo para que qualquer um possa vir e prestigiar. Né? Então, é uma forma de a gente estar apreciando obras de arte, mesmo num período pandêmico, né? Já que a gente não pode estar aí. Então, qual é a razão de eu estar trazendo para você esse sentido, né? Se a gente tivesse no museu real, né, presencial, a gente estaria vendo as obras de arte com mais calma, né? Com mais cuidado, né? E aí fazer alguma atividade depois, mas aqui eu vou só apresentar, né? Não sei se vocês já viram, né, essa possibilidade de museu virtual, né?
Se não viram, estou aqui apresentando para vocês, né? E o que tem a ver com a nossa aula? Né? Tem tudo a ver com a nossa aula, né? Porque os quadros, né? Ou as esculturas, elas são linguagens não verbais, né? Linguagens não verbais. Ou seja, são apenas sinais visuais que vão estar te possibilitando leituras diversas. Então, olha aqui um quadro como esse. É uma paisagem. Que paisagem é essa? O que ela significa? Né? O que faz você sentir? Né? Então, como a gente está tratando de obra de arte, não existe uma resposta assim fechada, né? Porque por ter o procedimento artístico, a técnica artística, né? Isso traz a emoção com isso, né? Então, com certeza você aí, eu tenho certeza que você, né, às vezes assiste uma série, assiste um filme, ou escuta uma música. E o que acontece? No final do filme ou no meio, você emociona, você chora. Né? O filme te tocou de tal forma que você emociona, você chora. Por que você chora? Porque você é uma pessoa sensível, é um ser humano sensível, que é tocado pela arte, né? Pela obra de arte. Né? Então, é muito comum ter procedimentos artísticos em narrativas que possibilitam a emoção. Né? Então, existem seriados e filmes que eles são feitos para isso. Né? Então, aqueles de cachorro, por exemplo. O filme de cachorro, né, ele é feito para emocionar mesmo. Né? Não tem outra coisa a não ser te fazer chorar no final. Né? Aquele Marley e eu, né, sempre ao seu lado. Né? Eles são filmes feitos para você chorar, não tem outra escolha, visto que trabalha com o animalzinho, né? Que é por quem temos muito afeto. Né? Então, a gente gosta do animalzinho, a gente ama o animalzinho, né? Então, tem a história do animalzinho toda lá, e aí no final o animalzinho acaba morrendo, algo tipo assim, isso vai nos tocar muito, né? Mesmo que não seja o nosso cachorrinho, nos toca. Né? Então, é um procedimento artístico que te emociona. Né? Assim como outras séries, tipo, sei lá, Grey's Anatomy, né? Que todo final de temporada é tenso, né? De modo que você se emociona, né? Às vezes você chora, às vezes você quer quebrar a televisão, né? E algo do tipo assim. Assim também é os quadros ou fotografias, mas está no quadro aqui. Né? A linguagem não verbal, mesmo que não esteja em movimento, que não tenha nada escrito, nada falado, você vai se deparar com ela e vai sentir algo. Né? Então, esse sentir algo, esse estranhamento, ele é similar ao que você sente, por exemplo, quando está em uma praia, numa praia, e aí tem um pôr do sol lindo, assim, você fica assim, caramba, que coisa bonita isso. Coisa bonita, né? Então, esse estranhamento, essa sensação é o que a obra de arte quer te proporcionar, né? Então, tem aqui também retratos, né? Assim, quem é essa pessoa? Não sei, mas é bem feito, né? É bem feito e etc. Deixa eu ir para cá. Nós estamos aqui andando no museu e a gente chegou aonde eu queria chegar, né? Que é aqui. Né? Que é aqui. A linguagem verbal, né? A linguagem não verbal, na atualidade, ela possibilita diversas formas de comunicação. Né? Então, nesse museu, no MASP, né, essa foto do Jesus, foto não, esse quadro de Jesus, né, ele se tornou famoso
porque ele acabou se virando um meme. Ele acabou virando um meme, né? Então, muita gente que vai visitar, né, o museu vai atrás desse quadro para tirar uma foto igual, assim. Porque ele tá meio debochado, né? Ele tá meio nesse sentido, né? Então, assim, então tá, cara. Então tá, né? Então ele se tornou um meme. Então a própria obra de arte se tornou um meme. Meme que é uma forma de linguagem não verbal muito utilizada na contemporaneidade. Vamos falar sobre isso. Então, quem quiser continuar o passeio no MASP, pode ficar à vontade, que o link está aí no slide, e depois pode estar passeando pelo MASP e vendo uma por uma no seu tempo. Vendo qual você gosta, qual você não gosta, qual você sentiu alguma coisa, qual não sentiu nada, e etc. Cada um tem a sua forma de significar. Vamos voltar para nossos slides. Aqui. Então, vou pegamos o avião, né? Pegamos o avião, estamos agora voltando para Belém, voltando para a sala de aula. Né? Então, foi uma grande viagem essa, né? Como assim? E aí, voltando para a aula, vamos falar de memes. Né? Então, vimos que o quadro de Jesus lá, parece debochado, tornou-se um meme. Você pode usar como figurinha por aí, né? Porque o modo como ele está assim, já cria um sentido de, ui, que isso? Né? Uma coisa meio debochada, assim. Então, a gente não pode falar sobre linguagem não verbal e não passar por uma das formas de linguagem não verbal e mista que são os memes. Né? Então, a produção de conteúdos midiáticos até o século XXI, ela só era feita por jornalistas e designers e publicitários, né, que eram feitas por eles e nós, ouvintes, apenas consumíamos isso. Só que hoje em dia, qualquer pessoa pode criar e compartilhar conteúdo. Né? Então, qualquer pessoa com um aparelho pode fazer o seu conteúdo e publicar nas redes sociais e, a partir disso, trabalhar com isso ou algo do tipo, né? O conteúdo não está mais restrito a uma classe. Né? Você pode, por exemplo, pegar meu celular e filmar eu falando qualquer coisa. Né? Conheço pessoas que abriram um canal na Twitch e fizeram um podcast de falando qualquer coisa que a pessoa tem como produzir de conteúdo, né? É o que ela quer falar. E pronto, né? Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Seja por imagem, né? Então, você desenha bem, você usa bem os atributos, programa de fotografia e de imagem, vídeo, áudio. E aí, esses conteúdos têm diversas formas, né? Pode ser de humor, pode ser de política, pode ser de arte, pode ser de cotidiano, pode ser de esporte, né? Quem nunca viu meme de repá por aí, é esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido. Então, isso aqui é um exemplo de um meme, né? Então, eu depois consegui um lugar na janela do busão, né? Então, aí a minha... Ah, meu Deus, eu não aguento. Né? Nos tempos, né, que era melhor de pegar ônibus, né? Então, lembro quando eu ia para aula, lá para o FPA, eu já sabia, assim, porque a gente pega o mesmo horário, né? Vocês devem saber disso. Pega o mesmo horário, todo dia, para ir para o mesmo lugar. Então, naturalmente, vão ter as mesmas pessoas dentro do ônibus, né? Então, eu já sabia onde cada pessoa que sempre pegava o mesmo ônibus ia descer. Né? Então, quando pegava aquele UFPA Pedreira lotado, né? Assim, aquela pessoa
desce na Almirante Barroso, lá no Ipiranga. Eu ficava atento, ficava já em pé lá perto, né? Que aí a pessoa descia e acontecia o que tá nesse meme, né? Então, a gente tem que fazer nossos cálculos, né, no dia a dia. O que mais? Né, então, isso aqui também é outro, né? Então, eu até vi um engraçado, né? Que, gravar a tabela periódica de química, né? E eu falei assim, cara, que horrível, que triste. Né? Mas gravar 1000 e pouco Pokémons, ou tudo isso de meme, aí já é bacana, já é bacana, né? Então, também aí, esses aqui, no caso, esses que são aqui, são mais antigos, né? São o que a gente chama de iniciais dos memes, né? Que são essas carinhas aqui, né? Essas carinhas, né? Que, sei lá, em 2010 a galera usava muito, né? E aí também tem esses aqui, né? O do Faustão, que sinceramente é maravilhoso, né? Que é quando você diz algo, mas por dentro se diz o contrário, né? Tem também o do gatinho, que ficou muito famoso, né? Uma época, né? Que a pessoa reclama de algo e o gatinho tem um ótimo argumento por trás. E o do eu sou uma piada para vocês, que sempre que eu vejo, em qualquer contexto, eu rio já, né? Porque a cara desse homem é muito boa, né? Muito boa, né? Ai, caramba. Certo. E aí, o que é, né? O que são os memes, né? No sentido que a gente está estudando hoje, né? Então, estamos estudando linguagem não verbal, verbal e linguagem mista. O que é? Onde é que o meme se insere nisso? Então, a grande questão do meme é que ele é feito para se proliferar, né? Ele é viral. Né? O que é viral? Até que ele viraliza. Né? O que é isso? É que uma pessoa cria, inventa, e aí diversas outras vão compartilhando esse mesmo meme. E aí, por conta disso, ele se torna viral. Ele se torna geral para todo mundo. E todo mundo vai entender. Todo mundo vai sentir, vai achar engraçado e tal. Né? Então, são atitudes, são falas, são padrões de comportamento que são reproduzidos. Não é à toa que, pelo menos, pelo menos eu faço isso, muitas vezes eu mesmo não escrevo ou falo o que quero dizer. Eu já boto uma figurinha, né? Já boto uma figurinha e acabou, né? Porque ela já tem nela, na imagem, nesse não verbal, a fala, né? Essa fala, que significa o que eu quero dizer. E aí, no geral, tem um humor envolvido. Nem sempre o meme é engraçado, né? Tanto é que muitas vezes, como vocês devem ter visto, quando um meme fica muito famoso, ele satura, né? Porque todo mundo quer fazer igual, só que uma hora perde a graça. Então, satura, e aí vem outro meme para ser engraçado também, né? Sei lá, o que tá bem em tendência hoje é, sei lá, Mopaz. Ai, caramba. Ou, sei lá, meme do Big Brother, né? Que estão mais na atualidade, mais na divulgação, no compartilhamento, né? E aí, as pessoas vão utilizando, vão saturando, e aí vão renovando o repertório de memes. E aí, então, pra gente, o que é? Ele é utilizar de linguagem verbal, não verbal e mista. Né? Então, alguns só usam linguagem verbal, né? Que é uma fala, né? Uma fala que a gente repete. Né? Sei lá, a gente pode brincar com a Lumena do Big Brother. Ressignifique isso. Ressignifique isso. A gente nem precisa colocar a imagem dela, só a fala dela é suficiente. Também tem a não verbal. O que está aqui nos slides são exemplos de linguagem não verbal nos memes. E na linguagem mista, a gente já viu, né, aqui nesse slide, ó, tem uma imagem não verbal, mas tem aqui uma legenda que é atribuída ao meme, e aí, pronto, fica aí já com novo sentido. Né, com novo sentido. Então, é por essa via. E aí, para mim, faz sentido
ele precisa ser replicado muitas vezes. Ele tem que ser compartilhado, né? A função dele na comunicação é ser compartilhado. Então, por exemplo, você, você é uma pessoa engraçada. Me acha uma pessoa engraçada, né? E aí você fala algo e diz, isso aqui é um meme. Mas se só você falar, se só você falar isso, então na verdade não é um meme, porque só você fala. É preciso que seja replicado pelo menos pelos seus amigos, senão fica uma folha só sua. O meme ele precisa ser replicado, precisa ser compartilhado. Né? Acho que eu lembro que ano passado, olha o assunto, né? Eu também assisti Big Brother ano passado, né? Também assisti. É o que nos resta, né? É o que nos resta. E aí eu lembro que o Vitor Hugo, ele disse assim, eu falo tanta coisa engraçada que eu devo ter pegado muitos memes por aí, muitos memes. Sendo que, enfim, ele não era uma pessoa muito carismática na real. Né? E aí, na verdade, não tinha meme nenhum. Né? Então ele acreditava que o que ele estava falando, o modo que ele falava, era compartilhado por aí. Mas não era. Logo, não tornou-se meme porque não viralizou. Né? O que viraliza é o que é o meme. O meme, ele é uma palavra que significa isso, essa capacidade de viralizar, de ser muito compartilhado, certo? Então, só você fala, se só você acha engraçado, né? Não é um meme. É uma... Talvez para você seja um meme, mas no sentido que é a palavra, não é um meme. Certo, meu povo? Certo, galera? Então, é isso, né? É isso por hoje. É isso. deixa eu desligar aqui a gravação. Espero que tenham gostado da aula. É um conteúdo que eu simplesmente amo trazer, né? Já que eu sou viciado em memes. Quem não é? A vida é isso.